Eu diria, Maura, diria Luísio, Josélia, Ivone, que para mim é um milagre essa nossa reunião aqui, essa nossa presença, estarmos vivos nesse instante, porque de fato nós fomos não presos, nós fomos sequestrados, sem nenhuma mandato judicial, fomos arrancados das nossos lares, levados e padeceram talvez tanto quanto a gente ou mais aqueles que não foram presos, que aqui estão, a Ivone e o Aloysio, que eram nossos cônjuges, Ivone minha esposa, e ele da Josélia. Então eu acho que é muito importante que a gente agora reunidos aqui, fazendo essa gravação para a história, e é importante a gente registrar isso, não só em forma de livros, como de documentários. E eu me lembro que antes de 64, Aloysio, que o IBAD e o IPES, eles tinham uma programação de produzir filmes de direita, pregando o golpe. Então, antes dos cinemas tradicionais, passava aqueles trailers, né? Antes dos trailers, passavam os documentários, mostrando o absurdo que era o nazismo. Do nazismo passava para o Muro de Berlim, ou seja, o comunismo, e do comunismo a República Sindicalista do João Goulart, que estava a caminho exatamente daquela possibilidade e perspectiva de a gente mergulhar num regime de opressão, né? Então cabe a você que está aí lutar e sair da acomodação, porque senão virá para cá uma ditadura. Então foi o que nós vivemos, a gente viu que era um golpe realmente muito bem orquestrado. E eu perguntaria de que maneira vocês, eu estava nessa época no Rio de Janeiro, aqui na Paraíba, tocou para você, Maura, Josélia, nosso aviso aí, essa década de 60, como é que você sentiu esse golpe vindo? Esse golpezinho foi um golpezão, hein? Foi grande mesmo, e minha participação foi mais no final da década, né? Em 68 foi que eu vim participar de movimentos estudantis, indo para o Congresso da UNE, né? Participando, sendo presa lá em Biúna. Então foi quando eu senti mais de perto, né? E também tomei uma consciência maior do que estava acontecendo no país, né? E foi um período muito difícil, né? Depois daí por diante, né? Não teve mais sossego, né? Todos nós sofremos muito, nossas famílias, né, também sofreram, e a gente não tem nem como ter um parâmetro de tanta maldade que houve, como foi tão crucial toda aquela problemática que nos ocorreu. E eu, assim, sem me prolongar mais nesse aspecto que você focalizou, eu queria aproveitar para iniciar parabenizando a iniciativa desse resgate, desse registro que você está se propondo a fazer, como também outros companheiros estão fazendo também. Então acho de muita importância, né, resgatar esse momento da história do Brasil, essa história que está tão próxima da gente, tão próximo de nós militantes, mas que está tão distante da juventude de hoje, né? E a juventude precisa conhecê-la. E é através desses documentários, desses livros, desses depoimentos que eles vão tomar conhecimento disso que o Brasil passou, os brasileiros passaram, né? Por todos esses sofrimentos, essas torturas, essas privações, esse acabar com os direitos democráticos, né? E daí as nossas lutas, né? O nosso engajamento justamente para a gente conseguir a redemocratização do país, conseguir, no tempo do movimento estudantil, a ampliação do ensino público e gratuito, o ensino superior público e gratuito, as melhorias do ensino e todos os direitos democráticos que o brasileiro tinha direito e que estavam cerceados, né? Então, acho louvável a ação, sei que é dolorosa. Ontem eu vendo o DVD, os depoimentos, eu me emocionei muito vendo isso mesmo. Aquelas pessoas contando o que passaram, né? O que nós passamos também. Dentro da nossa dinâmica, qualquer um pode continuar ou apartar, lembrar um fato importante. Eu me lembro, Josélia, de te ver pela primeira vez, você chegando lá aprisionada, quando tiraram o capuz, você olhou assim, me viu também, e eu perguntava, e aí, como é que estão te tratando? E você
Fala, não, tudo bem, é só um choque entre uma orelha e outra. Mas fala um pouquinho pra gente, né? Foi justamente numa tarde, né, que eu vi você na cela e havia uma grande preocupação naquele momento que vocês estavam esperando o filho, né? Ivone estava grávida e com um susto muito grande, a repressão local, ela estava muito aflita, né, e com medo de perder o bebê, né, e você pensava que ela tinha abortado, né? Então, quando você perguntou, aí eu vi logo, eu disse, olha, Ivone está bem, ela não perdeu o bebê. E isso você ficou muito emocionado, me agradeceu muito bem. E mais tarde a gente... Era um negócio assim que você... Maura fala assim, milagre. Aí eu acho um nome assim, meio coisa... Milagre, porque é milagre, a gente é tão humano, tão matéria. Mas aí depois a gente volta... Parece que era milagre mesmo, porque eu morrendo de fome e teve uma hora que nós dois ficamos em frente e ele repartiu a janta, que era um pão, comigo. Ele jogou lá, eu segurei e foi um pão assim maravilhoso, né? Apesar daquela repressão, daquela agonia, porque a gente novo e a repressão era muito forte. Precisaram de 4 homens para poder me sequestrar. 4 homens. E deixou muita gente assim desnorteada, inclusive uma aluna minha, que ela ficou muito tempo assim doente, né? E na época casada, e a Luiz, meu marido e meu irmão, eles tiveram a coragem imediata de denunciar que nós fomos sequestradas, né? Ele só não dizia que era pelos policiais, pela ditadura local, né? Que estava engajada nacional. Mas tinha sido sequestrado, foi bandido aí, foi alguma pessoa, como eles pensavam que eram algumas pessoas comuns, então foi na rádio Caturité que saiu primeiro o repórter que tinha antes, né? Era o repórter da cidade. Sobre sinistros, né? Foi, era sobre Casos sinistros, graves, né? Os casos graves, aí saiu, então saiu o repórter, né? Parece que Maura conseguiu ainda saber essa notícia primeiro do que eu, que tinha saído repórter local, né? Que assim, Alguém foi lá, foi lá no meu trabalho, meu irmão, sabendo que uma Josélia, né, tinha sido sequestrada e que era que eu estava sabendo. Eu não sabia de nada, mas imaginei o que poderia ser, né? Pois se a gente sabia que estava engajado no movimento, né, clandestino, a qualquer hora podia acontecer com qualquer um de nós, né? Me preveni de certa forma, mas no caminho logo do trabalho para casa, ao meio-dia, eu fui sequestrada também, né? E nós nos encontramos depois, né, em outra circunstância, né? Em outro momento, né? Porque o nosso medo, né, no momento que a gente sabia que ia sofrer, mas era que a família não tivesse a menor noção onde nós nos encontrávamos, né? E quando eu soube que saiu justamente esse repórter, isso me deu certa força, né? Enquanto eles ficavam o tempo todo perguntando assim, de que eu fazia parte, sei que eu fazia parte dos colégios, o próprio Colégio das Damas, né? Era Senai, professora, né? Então, eles não queriam saber profissionalmente, né? Mas eu insisti na questão profissional, né? E eles ficavam sempre com aquela agressividade, uma violência muito grande, né? Os purões mesmo assim da violência. Agora hoje eu fico muito triste, né, que essa violência continua, mas continua a céu aberto, nas ruas, com as crianças. Eu acho que a sociedade como um todo está muito atrasada, né? Isso eu não quero dizer que nos purões foi menos ou mais, mas de certa forma, né, não dava tanto na cara, e hoje a coisa está tão no cotidiano, o isótopo começa a ser naturalizado, que como as crianças estão sofrendo, o pessoal pobre, os velhos, né, sofrem muito, uma violência muito grande aí contra eles, né, desde a questão da fome mesmo, né, a ausência de casa, e eles apanham mesmo, eles são mortos na cidade grande, própria Campina Grande. Eu queria ressaltar ainda essa questão da importância desses registros, né? A gente sente como
como os jovens hoje não estão preocupados com a igualdade de direitos, né, das pessoas, como há um acentuado nível de individualismo, né? E que a gente sabe que nós cometemos muitas falhas, muitos erros, né? Mas a gente tinha objetivos, a gente tinha metas a seguir, e a gente tinha todo um idealismo, toda uma coragem, um idealismo que a gente não vê mais hoje nos jovens, né? E acho que é importante que a gente mostre para eles como foi a nossa geração, os nossos interesses. Quando eu vejo hoje, eu que trabalho com crianças e com jovens, que vejo os interesses quais são, só shopping, né, roupas de marca, né, baladas somente, que são coisas boas, importantes assim até certo ponto, mas que não sejam o objetivo principal da vida de uma pessoa. Então é preciso que a gente realmente apresente, tenha formas de apresentar esses registros, né? Como você tem feito em palestras, né? Aqui em Campina Grande eu tenho sido convidada, já fui convidada para colégios de adolescentes, para narrar, para apresentar esses depoimentos. Meus alunos desse ano mesmo, de 4ª série, crianças de 10 anos, se interessaram em saber. É claro que a gente não vai contar coisas chocantes, né? Mas eles ficaram muito entusiasmados em saber. Eu mostrei os livros das pessoas, tanto o seu como o de Valdir Porfírio, né? Mostrei para eles, né, de que eram registros que estavam sendo feitos. E me lembro muito, isso foi agora no final do ano, no mês de novembro. No outro dia um aluno meu veio me abraçar e disse: tia Maura, mais uma vez eu quero agradecer pelo seu depoimento. Tá lindo, né? A gente vê que é importante, a gente não deve calar. Né? A gente deve sempre ter coragem. É uma ferida, a gente mexe nessa ferida. Mas a gente deve ter coragem de dizer, de mostrar o que aconteceu com a gente, o que foi tão abominável, né? Não pode ficar o silêncio, ficar por base do esquecimento. A história passou mesmo. Agora é o culto ao corpo, a beleza, né? e nada mais. Né? Então acho que é importante. Que todos nós devemos ter essa coragem de falar, de dizer, que é uma forma de lutar ainda. Eu acho que isso procede, o que Maura está colocando, que é de suma importância, né? A gente ter essa história, né? E justamente falar, contar, né? E mostrar, né? Quer dizer, eles estão vendo o que está ocorrendo hoje, essa grande violência que eu retomo, que a violência assim, em termos nacionais, mundiais, né? Você vê aqui em Campina Grande, as escolas eles não têm preocupação com as crianças, né? Você vê a escola pública, ela está defasada, né? Você vê um professor da escola pública, ele trabalha muito, tem muitos alunos, né? Eles, para ver a questão assim da educação, eles teriam que ter um tempo de pesquisa, de estudo que eles não têm, né? Porque muitos trabalham 2 expedientes e sempre estão levando a culpa para a questão da família, né? Aí a gente diz assim, mas que família, né? Quem é que está constituindo essa família? Eu acho que a família hoje é uma célula muito importante, como toda vida foi, né? Essa questão da conscientização, da solidariedade, isso é muito importante, mas sempre a gente está procurando justificar. Eles estão só no shopping, a juventude só quer isso, aquilo. Mas eu acho que tem uma estruturação dominante muito grande, né, que faz tudo com que essa juventude se volte para essas questões. Porque muitas vezes a gente está em uma roda de conversa, alguma coisa, e as pessoas que estão trabalhando, o agricultor, né, o pessoal que está fazendo a agricultura, assim, louvando o meio ambiente, ele não é respeitado, né? Mas quem é respeitado são justamente as pessoas que estão no nível econômico mais alto. Isso os políticos, os grandes empresários. Então, eles são chamados de trabalhadores. Né? Quem são os trabalhadores? Eu fico assim pensando, né? E a gente não pode deixar essa juventude seguir esses caminhos sem a gente alertar um pouco. É muito difícil. No tempo que a gente era adolescente, acho que não tinha tantas essas informações. O capitalismo, ele não era, né,
com essa nuance. Capitalismo sempre é uma coisa só, né? Mas o nuance agora é muito mais forte. É de fazer tudo pelo capital, né? Se a menina é bonitinha, se ela é filha, se ela está estudando, não importa a pessoa que ela é, a ética que ela é. Ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que ser justamente uma pessoa, né, um objeto de lucro para um desfile, né, top model, né, alguma coisa. Não se vê mais as pessoas dentro de uma solidariedade e uma exigência muito grande. Então tem aquele padrão mesmo de pessoa de ansiedade. Porque você vê, por que as pessoas não querem melhorar de vida? Todas as pessoas querem melhorar de vida, né? Eles têm que ter mais condições. E as condições que são vistas é isso: você está numa festinha, você está num shopping, você andar de moto, né? Mas a própria moto não é feita para as crianças ou para os jovens ou para as pessoas transitarem, né? Ela é feita para dar mais lucro, aquela sensação de cores, de marcas, tudo é nessa forma, né? O próprio agricultor, ele é sacaneado quando ele quer fazer uma agricultura, né, sem nenhum defensivo químico. Ele sofre muito, né? Porque ele não está dando lucro, porque a questão não é produzir alimento para esse capital, é produzir capital, né? Eu sempre vou à feirinha lá no estação do trem, e o pessoal, para vender o produto lá, eles são muito sacrificados, os produtos são baratos, né? Mas a gente nota como é pouco, assim, poucas condições de sobrevivência deles, né? Mas você já nota uma consciência muito grande daquele pessoal, eles se alimentando da própria produto que eles produzem, né? Porque você vê muito na feira o pessoal comendo uma coisa assim já enlatada, um refrigerante, e eles não, chupam laranja, uma banana. Então hoje a gente estava comentando o sabor da fruta local, porque ela é amadurecida no pé. Você falou dos fertilizantes, mas as transnacionais, exatamente, elas querem dominar o mundo através, inclusive, dos transgênicos, né? Que é uma questão que nós temos que encarar, que enfrentar. Mas você falava um pouquinho também sobre a sociedade de classes, né, que a gente vive. E o golpe de 64, eu costumo dizer que foi um golpe de classe. Foi muito bem planejado, mas evidentemente que foi um golpe das elites que se aliaram ao grande capital. Tanto assim é que o primeiro-ministro que nós temos, que é o da Juracy Magalhães, ele chegou a uma pérola dele de declarações, ele disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então estava totalmente a serviço dos Estados Unidos. Eu queria justamente nesse contexto lembrar uma coisa, como é impressionante que ninguém gosta de falar do passado. O passado realmente é muito importante para viver o presente e o futuro. E parece que uma vergonha que eu vi aqui no Brasil, a época militar. Todo mundo acha que deve esquecer. E os políticos fazem tudo para não haver processo contra os torturadores. É fundamental que se assuma a história. E a partir da história vivida, a gente pode então enfrentar, quer dizer, melhorar o presente e o futuro. E aqui me parece uma coisa fundamental, que esses fatos sejam mais divulgados, sejam mais mastigados, sejam mais relembrados, refletidos e aproveitados. E ali nós chegamos também para a juventude. Porque eu me pergunto sempre por que a juventude hoje em dia não quer discutir o passado recente. A culpa é da gente, a culpa não é da juventude. A culpa é justamente porque a gente não sabe, vamos dizer, oferecer a banana, a manga, que é muito saboroso. Porque se fosse uma coisa realmente interessante, fascinante, eles discutiriam isso. Como, por exemplo, na época de 60, 70, aqui em Campina Grande, foi impressionante o teatro da rua. Acho que todo mundo se lembra.
Para que era esse ato da rua? Para discutir os problemas da cidade, os problemas do bairro. E o que temos hoje em dia? Hoje em dia a gente vê pelo jornal que o restaurante popular foi o quê? Alugado ou vendido para os chineses. Espanhol. É uma vergonha. O shopping. E ninguém discute isso, que é pior ainda. E fica caladinho, né? Todo mundo. Caladinho, caladão. Isso tem de mudar a partir desse movimento histórico. Eu acho fundamental esse movimento. E eu só quero lembrar uma coisa. Quando José foi sequestrado, no dia de Moura também, de noite, o povo do bairro foi para a casa da gente e exigiram a presença do prefeito lá na casa da gente. Ele veio, não pessoalmente, mas trouxe um secretário para explicar que dava todo o apoio para os sequestrados. Evaldo Cruz, na época. Evaldo Cruz. Porque a gente sabia que eram sequestrados, que tinham levado para uma granja, logo aí no Cruzeiro, e de lá foram transferidos para outro lugar. Do ICOD do Quarto Exército. Era. Então, Né? Quarto Exército. Então, realmente, o povo se comunicava, participava e assumia isso. Você não se sentia só, você se sentia uma peça do povo. E isso, gente, está faltando um pouco hoje. Mas isso podemos conseguir de novo, com o debate, com a apresentação, com a reanimação do... A gente poderia lembrar, não foi possível reunir todos, poderíamos pensar que todos que tiveram assim, lá, estivesse aqui hoje, poderíamos até, desejaríamos, né? Mas vamos relembrar o nome de alguns companheiros que estiveram lá. Eu sei que teve um que nunca mais voltou, Rui Frazão, é um que os grupos torturam nunca mais, as associações de direitos humanos registram, né? Ele foi preso numa das feiras aí no estado de Pernambuco, feira livre, e nunca mais retornou. O corpo dele também até hoje não foi encontrado. Quem foi preso também mais uns companheiros aqui em Campina Grande mesmo, né, Mauro? Foram, sim. Foram... Aqui foi Zé Lira, né, em 72. Zé Lira, Aloísio, aqui, não é Aloísio, lembra? Que é de administração. Borges também, Luiz Borges. Teve Boanerges, né? E naquele tempo que nós fomos presos, tem várias pessoas, só que a gente não sabe o nome, né, deles, mas tem Buriti, outros, que a gente só sabe assim os nomes, os codinomes mesmo. Eram vários. Esses nomes que você tem aí, porque como estava passando, eu não sabia se era Mauro ou se você respondia, então eu fiquei... Certo. José Lira, aqui em Campina Grande, né? Foram muitos, entre esses José Lira, né? Diálogo com o pessoal, não responde para mim não. José Lira, Boanerges, Nilza, professora Nilza, Roberto Cantalice, Roberto Cantalice, a secundarista. Secundarista, ele. E também aquele menino Borges, né? Antes Oliveiros de Oliveira, né? Aqui em Campina Grande foram Buriti também? Buriti era do Pará, estava preso lá quando a gente foi em 74, né? Recife. Campina Grande tem registros de pessoas desaparecidas e mortas durante esse período dos anos de chumbo, da ditadura. Assim, que a gente estava, a gente lembra. Não, que nós... Registro. Não, tem não. De mortos e Em desaparecidos. João Pessoa ainda tem alguma coisa, né? alguma coisa. Sei. Tem no Sociedade dos Direitos Humanos, Sei. uma coisa, né? Tem que eu consegui algum documento meu do tempo do Congresso da UNE, em João Pessoa. Recife tem, a gente sabe que tem, né? Mas Campina Grande não tem, né? Poderia também se pensar, né, numa organização desse tipo, né? Com relação a pessoas daqui que foram Que mortas foram. e desaparecidas. E também ainda hoje são desaparecidos. Tem registro Não. de pessoas. A gente não sabe se houve... Foi só uma brutal houve, repressão, né? Apesar de Campina ter tido uma participação ativa no movimento, tanto estudantil como continuando o movimento de esquerda de uma forma mais ampla, né? Mas a gente não teve conhecimento de mortes, né? Aqui, de gente daqui, né?
Sapé, parece que onde tinha as ligas camponesas, do Francisco Julião, do padre, né, também teve uma... se abateu uma repressão muito forte. Ali eu sei que teve morte. Isso. Mas o muito importante é a gente falar também da esperança, né? A gente não quer, não somente tortura nunca mais, como ditadura nunca mais, tirania nunca mais. Né? Isso é muito importante. O que fazer para isso não voltar? Eu acho que o Aloysio falou muito sabiamente quando ele fala da importância de que eles sejam não punidos por revanchismo da nossa parte, mas porque qualquer um outro saiba que não passará em branco qualquer tentativa essa de se instaurar em qualquer parte do mundo. É tanto que o Brasil é obrigado a fazer a legislação que ela subscreve, o Brasil subscreve, que é a Declaração dos Direitos Humanos, de que, por exemplo, houve torturadores daqui do Brasil que foram torturar na Argentina, que foram torturar no Uruguai, e lá eles são, inclusive, reclamados que têm que ir responder pela justiça de lá. Então, Chile, Argentina, Uruguai, esses países todos estão com muitos desses torturadores já atrás das grades, que realmente são psicopatas, onde eles estiverem. E tem um coronel uruguaio preso no Brasil, porque ele foi localizado e foi pedido. Agora, a legislação brasileira não permite, quase todas as legislações, que você exporte brasileiros para responder no exterior. Mas eles são obrigados, porque eles fizeram torturas e crimes hediondos a cidadãos estrangeiros, nos seus países inclusive, ou aqui dentro, que eles sejam punidos na forma da lei brasileira. E isso até hoje não foi possível. Em que pese o ministro da Justiça e o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Paulo Vannucci, reclamar e defender essa bandeira. Né? Agora, um tema que eu queria aqui ressaltar, que foi muito bonito, é a da solidariedade humana. Né? A Ivone também, ela tem muitos desses exemplos, né, Ivone, por parte da prefeitura, colegas nossos. Francisco, eu até então não sabia que estava sendo preso determinadas pessoas. Quando ele foi preso, eu logo não telefonei para a prefeitura e comuniquei a doutor Rubem Pires, que era o secretário de Finanças, com quem eu trabalhava com ele, diretamente com ele, e que eu não podia ir trabalhar, que estava acontecendo alguma coisa, e ele me convidou para ir à casa dele, lá no alto, na Palmeira. Ele morava lá na Palmeira, não sei se você lembra, né? Que ele morava lá em cima. E eu fui à Palmeira conversar com ele, contei tudo para ele, o que tinha acontecido com o Soriano. E a esposa dele, que era Betinha também, me deram calmante, eu chorei muito, tudo, né? Porque quando ele foi preso a primeira vez, eu fui levada também, né? Fiquei mais ou menos de meio-dia e meia, até as 9 horas da noite. Eles me levaram com o carro, eu não sabia dirigir, e eu dirigia, mas eu não tinha carteira, não tinha. Então o carro teve que ficar lá. Parece que depois eu fui com o meu irmão pegar o carro, tudo, mas eu estava grávida, muito abatida, né, por causa disso. E ele eu tinha meu médico, que era o doutor João Amaral. Grande figura. Grande, uma pessoa muito belíssima. E o doutor Câmara insistia que eu fosse ao médico do Exército. E eu com medo, porque eu já tinha tido uns problemas de aborto. E eu não queria, eu tinha medo, porque eu sabia que eu não sei o que eles iam fazer comigo, né? Então era o Major Câmara. Major Câmara. E ele insistiu, não, doutor Major Câmara, eu tenho meu médico, doutor João Amaral. Não, mas eu quero levar você como quem diz assim, eu quero tirar esse terroristas que está na sua barriga, sabe? Insistindo mesmo. E eu não aceitei de jeito nenhum. Então, depois de tempo que eu fiquei lá, eles me soltaram lá para 9 horas, eu não fui praticamente presa, eu fiquei detida lá, eu não podia me ausentar lá. E ele me proibiu de sair da cidade, que eu não podia comunicar, não telefonasse para ninguém. Eu falei, não, eu preciso ligar para a família do meu marido, porque ele aqui está sozinho. E lá a família dele vai ficar preocupada, né?
E eu querendo avisar, porque senão ele ia morrer mesmo, né? Então ele me proibiu de fazer isso. E eu fiz. Eu saí daqui, eu cheguei em casa, eu coloquei, nesse mesmo dia, coloquei um chinelinho, eu fui a João Pessoa, daqui. Eu tinha uma irmã que estudava lá e trabalhava. Lá ela me levou a uma cabine telefônica e eu comuniquei para a irmã dele que ele tinha sido preso, né? Imediatamente ela ligou lá para Marinha, né? E eu dizia a Major Câmara, o senhor é responsável pelo meu marido. Ele está aqui na cidade e o que acontecer com ele, o senhor é responsável. Falei isso várias vezes para ele, chorava muito, tudo. Mas ele era muito frio, né? Ele era muito frio, como diabólico, né? Como o que ele fez com você, né, Josélia? Ele te seguia, fazia você... Ele tinha que me dar carona. E eu não podia, né, falar com ninguém, avisando. Só que eu tinha que dizer algo. Alguém chamava qualquer pessoa e dizia, ó, eu estou indo para Major Câmara. Ó, eu estou indo aqui a convite de Major Câmara. Vocês avisam aí meu marido. Muitas vezes era o pedreiro, né, que estava ciente disso também, que a gente estava no começo construindo a casa, aí avisava. Ele ficava com muita raiva, perguntando por que você está avisando. Eu vim com ele, eu não posso fazer isso com uma pessoa que me traz aqui para fazer as compras. Né? Eu estou comprando material de construção, mas sempre eu tenho que passar lá e dava uma voltinha. Às vezes passava pelo quartel devagar e não entrava. Muitas vezes a gente entrava. Né? Ele ficava Teve uma ocasião que eu estava lá conversando com ele e alguém ligou lá do Rio de Janeiro. Aí ele ficou muito bravo comigo. Por que eles estão me ligando? Aí foi na hora que eu disse, eles estão ligando porque eu liguei. Sabe? Eu liguei. Só que eu não disse a ele que eu tinha ido para uma pessoa ligar. Eu não disse. Eu disse, eu liguei. Entendeu? Ele não soube como é que eu liguei. Mas eu repetia sempre, o senhor é responsável pelo meu marido. Quando ele foi solto, passou uns 8, 10 dias, né? Ele foi solto aqui, né? Ali no Alto Branco, na Palmeira. Com 8 dias, eles soltaram com 8, 10 dias. Aí foi quando um dia, todas as 2 vezes que ele foi preso, alguma coisa, meu anjo me avisava que ia acontecer alguma coisa. Eu estava na janela na hora que ele foi sequestrado pela segunda vez. Eram 4 pessoas, vinham dali, outro dali, outro ali, dali, com a roupa de esses que lavam carro, como é que é? Esse Marinho. Sargento Marinho, ele estava parecendo um mendigo. Não havia necessidade. Aí quando meu marido falou... Roupa jeans, mas era roupa velha mesmo, assim, sabe? Surrada mesmo, não parecia ser uma pessoa assim. Aí eu vi, gente, ele estava realmente sendo sequestrado. Aí quando eu esperava que eu morava aqui, para ir para o quartel, eu tinha que ir para a direita, né? Aí eles foram para a esquerda. Era uma veraneio com a placa de Osasco. Mas foi tão rápido, eu estava tão emocionada que eu não vi a placa. Só vi o nome, Osasco, São Paulo. Aí eu esfriei, sabe? Esfriei, fiquei assim, anestesiada, vamos dizer, né? Não, ele era... Aí imediatamente eu troquei de roupa. Acho que 8 horas eu já estava lá esperando por ele. Aí deu 8 horas, 9 horas, 10 horas. Ele chegava lá para as 10, 10 e meia. O que houve, dona Ivone? A senhora está aqui? Eu digo, não, porque o senhor mandou buscar meu marido novamente. Eu? Fez totalmente indiferente, né? Aí eu disse, pois é, levaram ele mais ou menos 6 horas, 6 e meia. Aí ele disse, foram os amigos dele lá do Rio ou São Paulo que vieram buscá-lo. Agora, a senhora pode ter certeza, agora eles vão dar fim a ele, não volta mais. Ele falava isso sempre para mim, que Francisco não voltaria porque ia ser morto pelos companheiros que haviam sabido que ele tinha falado alguma coisa e tinham vindo buscá-lo. Era uma tortura para mim. E eu grávida, chorava muito, porque a gente já fica, né, estava grávida, muito delicada, né, aquela situação. Mas ele era muito indiferente a tudo que acontecia comigo. Mas o Marinho, ele me seguia. Não era Major Câmara que me seguia, era o Marinho. Hoje eu estava tomando café ali no centro de Campina Grande. Aí ele chegava, aí se oferecia para pagar, me convidava para conversar. Não quero conversa com você não.
saía até ódio dele, assim, porque ele estava vendo que ele estava me seguindo sempre, sabe? Mas a gente vê que aí era um plano deles mesmo, Sérgio Marinho e gente Major Câmara, porque eu ensinava no Colégio Estadual da Palmeira, né? E eu lembro muito bem, né, de Simão Arruda, que foi uma pessoa muito importante na vida política de Campina Grande, na nossa vida política, né? Me ajudou muito. Simão Arruda. Simão Almeida foi muito importante politicamente, mas Frei Felício também, diretor lá do Colégio da Palmeira. Então eles iam fazer a manobra em frente ao colégio, né? Então tem a professora de português que dizia: Josélia, vamos, eu vou levar em casa, né? Aí consórcio, né, deles. Mas consórcio, não, eu tenho mais aulas a isso, não, mas Simão Arruda disse que eu podia levar. Quando eu saía, justamente, era aquela muita gente fazendo a manobra mesmo dos soldados e recrutas, eles fazendo aquelas manobras, né? Era um sistema assim, muito complicado, né? Agora, eu admiro muito, por exemplo, um Simão Arruda, né? Alois, meu marido, né? Que esteve sempre solidário com a gente, com muitas pessoas que eram solidárias, muitos estudantes, muitos professores. Agora, o que aborrecia, me dá muita tristeza, é você ter colegas dedo duro. Porque lá na UEPB, né, teve colega nosso, que eles eram franciscanos também, aí eles iam. Na minha gestão, tinha uma pró-reitoria, na minha gestão aqui não entra nenhum comunista, e dedurava mesmo, né? E quando a gente voltou, né, da prisão, que eu estava na prefeitura, e depois na UEPB, esse colega disse assim: graças a Deus você veio, isso aqui lá. Isso é mais interessante, você dar graças a Deus. Acho que está meio complicado isso na tua cabeça, porque eu tenho horror a torturadores, né? Major Câmara, né? E companhia, né? Mas eles estão no papel dele, eles são pagos para isso, eles são treinados para isso. Agora, você não, você é pior do que eles todos, me desculpe, mas é pior, porque você não está representando, né, esse poder institucionalizado. Você devia ser solidário, um professor, porque eu nunca falei nas suas questões ideológicas, né? Então respeito e não agradeço a Deus não, porque isso é fingimento teu, sabe? Aí nesse momento foi um momento assim constrangedor, porque a gente falava depois, ficava assim muito triste, mas essa força, por exemplo, meu irmão me deu uma força muito grande junto com a Alois, porque eles batalharam mesmo. Todo dia tinha novidade, né? E sempre mandando mensagem assim para o exterior, porque a congregação mesmo, eles faziam questão de saber, né, notícia da gente. E o trabalho de base que a gente já tinha no Jeremias, como também na SAB. Aí, Maura, na SAB da Palmeira é que eu trabalhava com Simão Arruda, que Simão Almeida, sabe, porque ele já era do movimento estudantil e trabalhava lá. E a gente já trabalhava na CEPLA, né? E isso foi logo no início de 60, dos anos 60, 62, né? 64, a gente teve que acabar com o material todo da CEPLA, fez muita pena, mas era um absurdo, a gente não podia ficar nem com retroprojetor, com nada, porque se fosse pegue... de adultos, né? Era. Ô, Josélia, eles foram na sua casa, revistaram tudo, levaram alguma coisa? Foram, mas alguma coisa que eu tinha, né? A Alois já tinha ido lá e teve... Não, foi entre o Frei Dagoberto. Dagoberto, Frei Dagoberto, ele já morreu, mas foi muito importante. Ele tirou todo o material, até alguns retratos que tinha, que era para nós, do movimento, identificar os terroristas nos dedos duros, ele, não sei como foi o negócio aqui, ele tirou todo o material, e esse material chegou lá no quarto exército. Quando eu olhava assim o material, eu disse, eita, foi ali que eu guardei alguma coisa. Aí, esse material, mas assim, o livro que estava, não tinha nada a ver, era um livro até de construções do César, alguma coisa assim, só que estava esse. Agora, o material político, aí ele levou para outro local, né? Não foi para o exército, né? Não foi. Porque quando levaram o Francisco, nós
nós não tínhamos muita coisa, porque havia ficado lá no Rio, né? Mas o que nós tínhamos era correspondência da família dele, coisas mais recentes que a gente tinha em casa. Eles revistaram tudo, levaram nossas fotografias, cartas de alguns parentes, de amigos. Eu havia recebido telegrama, a Petrobras me convocando para comparecer, que eu havia feito o concurso da Petrobras, e a Petrobras estava me chamando para eu ir assumir, e eu não tive como provar que eu era chamada pela Petrobras para assumir meu emprego, né? Levaram tudo e não devolveram nada, absolutamente nada. Não, quando invadiram a casa, questão de livros bons que a gente tinha e também dinheiro, essa coisa, a gente não encontrou mais. Na volta estava tudo espalhado, sabe? Livros também. O que eles devolveram era coisa assim, mais simples e retratos, dos retratos. E lá eu tive que identificar meu marido, e desde pequenininho, e também porque ele tinha feito todo o comentário assim das fotos em alemão e eu passei a limpo, né? Sabe alemão? Eu disse, não, estou escrevendo só, copiando aqui, desenhando. E eles ficavam assim, danados. Mas eu cheguei a tirar. Quando eles entraram no Francisco, eu entrei, fechei a porta, aí eu fui imediatamente aos livros que eu tinha. E eu tinha uma vizinha ao lado da minha casa, que era uma menina de 16 anos, que era minha amiguinha, tudo. Aí eu chamei e falei, você guarda isso aqui aí. E dei uma caixa para ela, que era o livro que eu sabia que comprometia muito ele. Mas eu não imaginava que eles iam levar retrato, aquelas caixinhas que nós temos, né? De retrato, de coisa. O que a Maura escreveu, né, Maura? Eles fizeram um terrorismo com você mesmo depois da prisão, por meses e meses, né? A partir do congresso, da ida ao Congresso da UNE, depois eu não tive mais. Foram 10 anos de muito sofrer, né? De muita perseguição. Mesmo antes, muita perseguição, né? E o meu trabalho era sempre vigiado, tinha monitorados, tinha gente que aparecia residindo próximo à escola, né? E a gente não sabia de onde saía aquela pessoa, gente anotando placas de carros, né, que paravam, pessoas, os pais de alunos mesmo, que paravam, né? Então era assim, era muito terrorismo. Telefonemas vinha dizendo, ameaçando soltar bomba, explodir a escola, né? Tinha muito disso, era muita coisa. As secretárias ficavam apavoradas. Foi um tempo muito difícil para todos nós, para as nossas famílias, né? A gente jamais vai esquecer, né? E eu digo assim, mesmo com todo esse sofrimento, com todas essas dificuldades, eu não me arrependo de nada do que fiz. E lamento apenas não ter a experiência que tenho hoje. Acho que fosse fazer hoje eu faria bem melhor, bem mais planejado, com muito mais garra, com muito mais entusiasmo. Que não dá para se arrepender, porque a gente sabe que o Brasil hoje, mesmo com todas as dificuldades, com todos esses percalços que Josélia citou na educação, mas nós estamos no regime democrático, nós escolhemos os nossos governantes, o que nós não poderíamos fazer antes, né? Do período da ditadura. Então, houve vitórias, né? Houve muita coisa boa, né? Eu acho que todo esse movimento que foi, com certeza, foi orientado, treinado, aprimorado nos Estados Unidos, ali realmente chegaram, de lá para cá, chegaram técnicos perfeitos. E aqui tinha simpatizantes, vamos dizer, com muito entusiasmo, mas muito pouca preparação profissional. Eu vejo, tinha poucos, tinha um Che Guevara, tinha um Marighella, mas era muito pouca gente com experiência profissional de ser revolucionário. Mas mesmo assim, se a gente olha o medo que os outros tinham de todo esse movimento, de todos esses simpatizantes, é impressionante. E isso é importante que o povo hoje descubra, relembre e realmente assuma isso de novo. Nós andamos muito. Lógico que nada foi em vão. Agora falta muito, gente. Muito. Tem muitos movimentos. A gente está acompanhando muito o povo chucuru, o povo indígena, perto de Pesqueira, que para nós é um exemplo como se pode viver numa sociedade capitalista de maneira diferente. Eles são muito perseguidos. Eles têm 100 processos contra eles. Eles têm os latifundiários
contra eles e esses latifundiários pagam advogados bons para persegui-los. Isso é hoje em dia. Tem 2 presos desde janeiro. Tem um vereador que era preso, depois foi solto, foi preso de novo e tem um processo. Isso não é divulgado no Brasil. Ninguém sabe. Eles são respeitados muito mais lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, do que aqui no Brasil. Isso faz pena. Isso tem de mudar. Como eu não sei, mas tem de mudar. Como também toda essa luta, todo esse movimento tem de penetrar mais na alma do povo. Eu não sei como é, mas em todo caso, maneira tem. Temos de descobrir. Só que o que não podemos fazer é desistir. Temos de andar, talvez mais ligeiro, menos ligeiro, agora temos de andar com mais eficiência. Isso me parece tão importante. Se eles precisavam, pessoal treinado, para acabar com pessoal simpatizante, entusiasmado, realmente o movimento era de valor. Era de valor, porque eles achavam que podiam mudar o Brasil. Como mudaram? Eles não subestimaram a nossa força, não. Mesmo nós temos sem nenhum preparo, sempre sendo simpatizantes, mas não fomos subestimados, não. Que eles, como você disse, eles procuraram pessoas treinadas, né? Gente treinada para lutar contra nossas forças. Porque a gente olha as torturas feitas, realmente são fora do comum, fora do humano. Essas torturas realmente são do diabo. Na pior das hipóteses, todos que foram torturados, seja torturados, vamos dizer, maquinalmente, seja torturado psicologicamente, seja torturado depois ainda emocionalmente, isso realmente foi muito bem estudado por eles. E nós temos de saber que vale a pena. E temos de saber que isso tem de continuar. Isso é para uma sociedade mais humana, melhor e mais unida também. Não é não? Eu acho que, por exemplo, a escola de Maura, o Pequeno Príncipe, está fazendo um trabalho muito bom para continuar, para levar a partir de pequeno, a partir de 5, 6, 7 anos. Porque então ali futuramente vive o cidadão consciente. Eu tenho a impressão que essa faixa de pequenos, de meninos, de jovens, adolescentes, a gente não sabe pegar direito ainda não. Isso pode e deve melhorar. E esses movimentos e essa divulgação é um primeiro passo muito importante, eu acho isso. Mas escuta, valeu a pena então? Maura já disse que valeu a pena. E você, Josélia? Todo o movimento, esse engajamento, essa coisa, é claro que valeu a pena, sabe? Eu acho que está arraigado na gente, sabe? Eu não seria Josélia se eu não participasse de todo o movimento, se não fosse eu nesse momento, porque isso faz parte de mim. Onde a gente esteja, né, a gente tem que ser solidário, tem que ver a questão, né? Essa divisão de classe, isso é uma coisa criada pelos homens, que é um absurdo muito grande. Como se esquece do ser humano, né? A história mostra que isso tem que acabar, né? Se não for amanhã, né? Seja depois de amanhã, mas eu acho muito importante. Agora, cada vez mais a gente está ganhando essa experiência e vendo. E eu tenho esperança, né? Muita esperança assim, nos jovens, no povo, porque em algumas situações, jovens que saíram assim de Natal, de shopping, né? E eles foram para a escola de Florestan Fernandes e lá eles queriam compreender as coisas. Aí eu tirei essa ideia que eles não querem nada. Eles querem alguma coisa, desde, né, como ele retomou. As crianças aqui, né,
que Mauro está presente, do Pequeno Príncipe, eles já começam a ler, a conhecer a cultura nacional, né? Os grandes nomes da pintura, das letras, né? E isso é muito importante, eles conhecerem a história, né? Esses nomes grandes, né? E depois eles estão vendo a questão do homem do Pequeno Príncipe, né? Esses homens que estão sendo educados aqui, participando. Você chega aqui, uma criança está contando sua história, né? Qual é a dificuldade da gente? A gente nunca pensava que nós íamos fazer parte da história, né? Porque a história era dos grandes, dos vencedores, né? Mas nós temos nossa história, consciência de nossa história. Diga, Ivone. Daqui para frente, eu acho que a gente tem que realmente, esses 20 anos, foi 20 anos, né? Todo mundo calado, todo mundo, que essas histórias que nós fizemos, que seja contada para eles, né? Para essas crianças também, para eles saberem que a história, eles têm que continuar, né? Seja aberto, conheçam, porque não conheciam. Eu tiro pelos meus filhos não conheciam a nossa história. Eles só vieram conhecer depois desse livro. Meus filhos não conheciam. Aí minha filha não conseguiu ler esse livro. A Sara, né? Ela não conseguiu. Eu sinto aqui que, apesar do... O objetivo principal era a gente resgatar mesmo o passado, mas que a gente, por causa de Aloísio, pelo que ele soltou assim, uma centelhazinha, assim, já surgiu aqui uma sementinha de um trabalho para o futuro, não é, Aloísio? Esse despertar que você chamou a atenção da gente e que nós somos culpados, quando você disse, nossos filhos não sabiam nossa história, né? Então, como você disse, os culpados somos nós, não são as gerações de agora, né? Se a gente passou muito tempo, eu acho que em decorrência justamente da mordaça que nos botaram, né? do medo que nós passamos, né? Então, eu aqui reunida e pensando, meu Deus, naquela época, quem se reunia assim para tratar de assuntos políticos jamais, né? Quem? Era descoberto, alguém dizia, a parede tinha ouvido, né? As paredes tinham ouvido, né? Então, e a gente tem o direito agora de estar aqui reunidos, né? Comentando e planejando, porque não deixa de ter havido um início, um esboço de um planejamento muito tênue, mas que pode se fortalecer desde que nós todos aqui participemos e tenhamos vontade de que esse objetivo vai ser executado, né? Vai ser atingido, ou seja, formar as novas gerações, né? Mas o que eu quero dizer é que nós ficamos calados mesmo, nós não podíamos falar. Nós não podíamos falar nossa história nem para nossos filhos. Nós não Mas podíamos. era justamente o que eles queriam. Era? Eles conseguiram. Eles conseguiram. Né? Agora, apesar que nós estamos agora superando isso. Nós vamos eles abrir, né? É isso aí. Agora, nesse momento que a gente já sente que superamos essa dificuldade de nos expormos, né? Porque a gente ficava até com medo de expor, por tudo, pelo medo do medo, né? E também porque a gente não sabia como é que as pessoas iam nos ouvir, né? Mas agora a gente sente que já passaram muitos anos, mas que dá ainda para se fazer muita coisa. E tem muita gente aí que pode fazer. Nós, Josélia, que somos da área da educação, a Aloísio, da área, né? Nós temos, né, um manancial muito grande para desenvolver condições muito boas de traçar metas objetivas, né, para formar essa nova geração. Não formar geração de alienados, de pessoas que não querem saber do que está acontecendo com o outro. Por que é que as escolas públicas estão assim? Né? Eu posso pagar a escola particular e pronto. Então, nós queremos que as crianças tenham condição de analisar também essas circunstâncias e essa conjuntura atual. Né? Escuta, podemos cantar o verso do André, quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Será que a gente... Se não der, corta, né? Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito gente! Obrigado, bom.